Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Além disso também, rapaz, você pode dar uma olhadinha na tabela lá do Campeonato Carioca, ver notícias do futebol brasileiro e europeu, baixando de graça o aplicativo da OneFootball. Além disso, você consegue assistir ao vivo e de graça os jogos da Bundesliga. Esse ano parece que o Bayern não vai ser campeão alemão e tu pode dar uma secadinha, torcer pro gigante alemão por lá. Além também de poder personalizar o seu aplicativo com o seu clube do coração. E você vai ter todas as notícias do Gigante da Colina na palma da sua mão. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais vencer. E a gente vem falando aqui no canal da mudança, da forma ao qual a mídia passa a enxergar o Vasco nesse momento. Vou trazer mais dois exemplos e vamos ouvir o nosso comandante vascaíno falando também. O técnico Maurício Barbieri deu uma entrevista ao Seleção Sport TV e tratou sobre vários temas importantes. Média de idade do time, pressão para o clássico de domingo, crescida de Alex Teixeira e do Gabriel Peck. Tem muito assunto interessante. O elenco do Vasco está fechado, não está? Vai chegar reforços? Como é que ele enxerga esse grupo? E vocês vão ver como a mídia de fato hoje trata o Vasco de outra forma e coloca o nosso querido e amado Gigante da Colina num outro patamar. Então, com vocês, vou deixar primeiro uma mesa redonda ali entre o Conrado Santana, ai meu Deus do céu, tô ficando velho, tô esquecendo o nome dos caras toda hora agora aqui. Aquele menino que jogou no Grêmio, Paulo Nunes, e também o apresentador do programa Troca de Passes, o Felipe, me fugiu o sobrenome dele aqui. Jesus, eu tô ruim de cabeça. E logo na sequência, vocês vão ver aí a entrevista exclusiva do Maurício Barbieri ao Seleção Sport TV, com todos esses temas que eu trouxe para vocês. É a mudança do nosso gigante. Vai do treinador, e eu tô gostando muito do trabalho. A gente tem que relevar alguns jogos, né, com adversários não tão fortes. Mas quando você não tem um adversário forte, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e se mostrar. O Vasco está mostrando. Então, assim, você tem uma ideia clara. Eu vejo o Peck hoje, né? O Peck melhorou muito do ano passado. Muito diferente daquilo da temporada passada. Você vê um jogador diferenciado. O Jair é um jogador diferenciado. Mas sistema defensivo. Mas esse já era esperado que ele fosse chegar no Vasco bem, né? Mas é muito curto, né? No Galo. Mas é muito boa curto, contratação. Boa contratação. E aí o sistema defensivo. O que o Léo tá jogando... tá muito bem, né? Muito bem, construindo, com força. Então, assim, o Vasco também dá assim. Vou repetir de novo. Né? Vamos colocar os pés no chão. Só que hoje o Vasco tem uma coisa que ele não teve em nenhum jogo no ano passado, que é ideia clara de jogo. E tem outra coisa, né? Duas coisas, na verdade. Uma ainda sobre o Pedro Raul. Ele não te entrega só os gols lá na frente, porque ele é um atacante que fora da área ele consegue jogar. O gol do Alex Teixeira foi o gol do Alex Teixeira, ele faz um pivô ali, ainda bem, tem até um toque do zagueiro do Boa Vista ali que facilita o trabalho do a movimentação do dele no gol dele, a movimentação dele, do gol dele. Mas ele participa muito do jogo, né? O Jair já fez gol com escorada de cabeça dele, ele é muito bom centroavante. Eu só falei da pressão que era o que estava acontecendo, mas a tendência é ele ir muito bem, como foi de novo nessa partida lado direito, você viu a jogadinha do Peck com o Puma? Tem muita coisa boa pra gente falar do Vasco. Torcedor vascaíno não é pra iludir torcedor, mas o Puma Rodrigues foi uma baita contratação. Sim, isso eu ia falar. Ainda com as ressalvas dos adversários já citados aqui pelo Paulo. Mas o Puma Rodrigues fez um grande jogo hoje, não só pelo gol, né? Ele participa de tabelas com o Peck ali duas vezes. Esse lado direito tá muito aparecendo, ele dá um chute na trave, faz um gol. Ou seja, ele tem aparecido com frequência e com qualidade. Eric Marques do lado esquerdo. E o Peck é canhoto, né? Joga na direita, isso. Corta muito pra dentro. Então passa ele passa o Puma toda hora. Tá muito bem. E outra coisa que vocês falaram, você falou do Peck, né? O que tá sendo legal do Vasco nesse ano? A garotada não tá lá para decidir. É torcida. Gastou dinheiro com isso, gastou dinheiro com aquele, gastou... Aí você vai esperar desses caras, aí vai vir a garotada complementar. Então o Peck tá bem, porque ele não tá com a pressão de ser o cara relaxado, do time. Exatamente. O meio do campo, o Rodrigo tá jogando. Sempre teve o Andrei, né, que já foi vendido e tá voltando. Também. Isso, aí o Marlon Gomes e o Rodrigo. Esse foi o tripé do Vasco da Gama na base por muitos anos. O Rodrigo tá entrando
tá muito bem, mas não tá com aquela pressão de você, o outro time sempre atacando, ele tá jogando muito bem, porque tem o Jair do lado, né, que ajuda então, muito com a esse ano tá presença. muito legal. Por exemplo, o Miranda tá jogando na zaga, a gente tá falando do Léo. Imagina se é um time que tá bagunçado, sendo atacado toda hora, ia ser todo mundo criticando o Miranda. Então isso facilita pra base também, né? Piton entrou muito bem nesse time do Vasco, muito fazendo bem. uma bela temporada Piton até tá agora. jogando melhor, na minha opinião, do que jogava no Corinthians. É isso que eu ia dizer. Ele tá tendo um impacto no Vasco que eu não imaginava, sinceramente, que ele fosse ter. Acho o Piton um bom jogador. Mas não achei que fosse fazer a diferença que tem feito. Outro jogador que tá uma temporada totalmente diferente é o Alex Teixeira. Eu ia falar isso. Melhorou muito, né? O que ele tá tendo de arranque, coisa que ele não tinha, ele não conseguia arrancar no passado. Agora é o Alex Teixeira. Exatamente, ele pega a bola, vai pra cima com velocidade, é inteligente, sabe quando não vai chegar, ele cava a falta, é um jogador que tem uma... Tá ganhando a vaga do Nenê, que muito torcedor às vezes criticava, porque o Nenê já com 40 anos, já não aguenta jogar 90 minutos. Agora tem um cara que tá ganhando a vaga do Nenê. O Nenê vai entrar de vez em quando, vai ser importante, como hoje, mais uma vez, foi importante, mas entrou e tá jogando bem. Então, muitas boas notícias pro torcedor vascaíno. Claro que é só um começo de ano. É sempre um prazer conversar com o Barbieri. E já começo perguntando o que o jogo de domingo representa para este Vasco. Não historicamente, o que é o clássico, mas para vocês, deste Vasco em reconstrução, o que o clássico desse fim de semana representa. Maurício Barbieri, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde André, todos os amigos aí, todos os ouvintes. Prazer estar participando, falando com vocês, sempre é um prazer. Em relação à sua pergunta, esquecendo todo esse contexto histórico, que sempre é difícil esquecer, né, e deixar de lado todo esse ambiente que toma conta de um jogo desse tamanho, eu acho que para o Vasco é a oportunidade de enfrentar um grande adversário, de um adversário de nível, que independente de momento, de qualquer circunstância momentânea aí, é uma equipe de altíssimo nível, com excelentes jogadores, então é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário e ver como é que a gente vai se comportar, como que a gente consegue se portar perante um adversário desse nível. Maurício, assim, o Vasco foi muito elogiado, inclusive eu estava no troca de passes naquele dia, né? Perdeu do Fluminense, mas fez na visão de todo mundo que estava no programa aquele dia, um belo jogo. Depois derrotou o Botafogo. A gente tem falado muito de como o Vasco está em clara evolução. Quem assiste ao Vasco no primeiro jogo da temporada e assiste ao Vasco agora, enxerga uma clara evolução. Basta ver o que jogadores que não estavam rendendo bem no ano passado, como o Peck, o Alex Teixeira, estão jogando agora nesse time do Vasco. Mas eu pergunto a você, nesse cenário de reconstrução que o Vasco está passando, né, está montando um time novo para a temporada, é um outro time em relação ao ano passado. Você se sente menos pressionado do que o outro lado, que vem de um grau de exigência já maior, com o mesmo elenco do ano passado, campeão da América, vem de uma série de derrotas que impactaram muito lá no Flamengo. Você acha que o Vasco vai mais leve para esse jogo? Olha, eu acho que essa interpretação é uma interpretação possível, André, mas não é algo que eu tomo muito em consideração. Eu acho que são contextos e realidades diferentes. Agora, o desejo de fazer um grande jogo, de vencer, essa pressão positiva pelo resultado, a gente também tem. A gente quer no domingo fazer um grande jogo, quer derrotar o Flamengo, enfim, quer sair com uma grande vitória. Então, essa pressão que nós mesmos nos colocamos, ela também é uma pressão sadia e positiva. Eu acho que talvez, pelo momento e pelas circunstâncias, exista do outro lado uma pressão pelo resultado e tal, mas que assim que começa o jogo, até pela maturidade que os jogadores do lado de lá têm, o treinador e todo mundo, acaba ficando do lado de fora e o jogo acontece normalmente. Barbieri, bom dia, boa tarde, né? Bom dia não, 2h47, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre, porque quando a gente olha para os últimos Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, o Vasco costumava ter uma postura mais defensiva contra o Flamengo, porque o Flamengo chegava sempre favorito ao jogo. E aí, enfim, por todo o elenco que o Flamengo tem, etc. E aí o Vasco costumava esperar um pouquinho mais e tentar jogar no contra-ataque. Acho que o contexto desse jogo é diferente pelo elenco que hoje o Vasco começa a ter, né, com toda a reformulação que aconteceu, e também porque tem como comandante você, que é um treinador que mesmo quando estava no Bragantino, que também era um time em tese, né, um elenco mais limitado com relação ao Flamengo, mas também buscava atacar, buscava manter suas características. Qual estratégia você pretende adotar
para enfrentar esse Flamengo que, apesar de ainda não estar redondo nessa temporada, é um time muito forte, com muitos jogadores de qualidade, principalmente no ataque. Qual que é o seu pensamento para esse jogo? Esperar um pouquinho, ir para contra-ataque ou apertar a saída de bola desde o início? Como que você pensa esse jogo? Bom, boa tarde. A pergunta é muito boa, é muito pertinente. É difícil eu responder de forma simples e objetiva, porque para mim é importante considerar todo o contexto, né? Eu preciso fazer uma avaliação da equipe do Flamengo, entender os pontos fortes, e por isso eu posso até falar, é uma equipe que tem uma capacidade de decisão muito grande, tem um grande número de jogadores com capacidade de fazer a diferença e decidir, e ao mesmo tempo a gente precisa tentar respeitar a identidade que a gente vem construindo contra um adversário desse nível. Então a ideia é encontrar um equilíbrio, que a gente consiga manter a nossa identidade, que a gente consiga continuar sendo uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que vai buscar o gol quando tiver a bola, mas que sem dúvida nenhuma a gente tem que ter cuidados para tentar minimizar ou atenuar os pontos fortes do Flamengo. Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva, nós vamos jogar assim ou assado. A ideia é que a gente encontre um equilíbrio para fazer um grande jogo, para fazer frente ao Flamengo e buscar a vitória. Rosete? Boa tarde, Barbieri. Prazer falar contigo de novo. No último jogo, sim, decisivo, valendo vaga que vocês fizeram, que foi contra o Trem, metade dos relacionados era nascida nesse século, né? Ou seja, tem no máximo aí 23 anos, os que já fizeram aniversário, idade olímpica, como a gente costuma chamar, e ainda não tinham o Andrei Santos, que vai estar à tua disposição pelo menos até o meio do ano, o Marlon Gomes e o Figueiredo. Ou seja, esse número de jogadores nascidos nesse século de talentos deve aumentar até em algumas rodadas daqui para frente. Como é trabalhar com as naturais oscilações que um elenco com essa característica tende a oferecer e tende a ter ao longo da temporada? E também por isso eu queria que você falasse do Alex Teixeira, que me parece que começa o ano muito melhor do que terminou o ano passado, né? Um pouco mais de liberdade, jogando um pouco mais próximo do Pedro Raul, um jogador experiente, já com mais de 30 anos, e que eu imagino que também sirva como um pilar, não só técnico, mas para ajudar essa garotada toda. Boa tarde, Rosete. Prazer falar contigo sempre também. Em relação a esse grande número, né, de jovens, para mim sempre é uma satisfação especial poder trabalhar com jogadores que vêm nesse processo de transição, e é sempre importante lembrar que é um processo. Então não adianta muitas vezes o torcedor imaginar que você pega o garoto no sub-20, joga ele aqui e está feita a transição e tudo vai correr, né? É um processo, cada ser humano é cada um deles reage num tempo diferente, assimila, amadurece. Então acho que o grande desafio é conseguir lidar com cada um deles como indivíduos realmente, entender que cada um tem o tempo. O André e o Marlon acabam tendo uma maturidade maior por ter tido essa experiência do sul-americano, por estar frequentando a seleção. O Eric Marcos vem num outro processo. Tem o Ryan, que estreou no último jogo, tem 16 anos. Então, assim, são jogadores diferentes. A oscilação que você citou, ela vai acontecer. E aí sempre o desafio é tentar conversar com eles, atenuar isso, fazer com que eles não sintam que as coisas não vão dar certo num eventual momento de baixa, e que também eles consigam manter os pés no chão quando conseguem um rendimento dentro daquilo que eles esperam, como foi o gol do Eric contra o Trem, por exemplo. A conversa é mais no sentido de que eles entendam também que é um processo. Em alguns momentos eles vão começar os jogos, em outros momentos eles vão entrar no decorrer das partidas. Em alguns jogos vai encaixar melhor o jogo deles, em outros jogos não. E a gente vai ao longo do tempo procurando que eles sejam cada vez mais consistentes e melhores, né? Em relação ao Alex, eu acho que é um conjunto de fatores, sem dúvida nenhuma. Para essa temporada o Alex conseguiu ter um tempo de preparação maior, conseguiu se preparar com mais calma, conseguiu adquirir uma outra forma física. Esse é um ponto importante que ajuda a explicar o rendimento do Alex. Mas eu acho que um outro ponto fundamental, sem dúvida, é ele estar encontrando uma equipe que é cada vez mais encaixada, organizada. Isso permite a ele também fazer com que o seu jogo flua melhor, né? Sempre para o jogador é muito mais fácil ele conseguir aparecer, ele conseguir desenvolver o trabalho dele, quanto mais estiver harmonizada e encaixada a equipe. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso nesse início de temporada, e também por isso
o Alex tem conseguido se destacar e tem ajudado a gente demais nos últimos jogos. Espero que continue ajudando até o final da temporada. Cara, o que o Alex Teixeira já jogou nesse comecinho, né? O Vasco tem 10 jogos na temporada. 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas o que o Alex Teixeira jogou até aqui, e eu acrescento o Gabriel Peck também, que foram jogadores que no ano passado você via o Alex jogar com uma dificuldade e dava uma dúvida. Ele vai vingar no futebol brasileiro? Ele vai conseguir ser útil por aquilo que ele não conseguiu mostrar na Série B? E o que já mostraram no organizado e em evolução Vasco, o Peck e o Alex Teixeira, eu usaria os dois assim como um retrato da evolução do Vasco. Aquilo que eles não conseguiram jogar no passado e aquilo que eles já conseguiram mostrar nesse comecinho de temporada num Vasco que claramente está muito melhor do que estava quando terminou o ano passado. Carlos Eduardo Lino? Barbieri, boa tarde. E o que você está falando serve para ilustrar o que eu vou perguntar agora para o Barbieri, porque você olha para o Alex Teixeira do ano passado e pensa que talvez o Vasco devesse não substituí-lo, mas arranjar mais jogadores para essa posição. Você vê o Peck e pensa do ano passado que o Vasco talvez precisasse de outros jogadores. Imprensa vive falando em contratação. Torcedor vive falando em contratação. Você não é o tipo que coloca isso em entrevistas, Barbieri. Eu acompanho bastante suas coletivas. Pelo contrário, você valoriza os jogadores que você tem na mão. Você é um cara de planejamento também. Deixa eu projetar Campeonato Brasileiro. Você acha que hoje você tem quantos % do teu elenco de brasileiro já na mão? Você acha que pode ter acréscimo ainda? Para não falar em posições, para falar mais no geral, você ainda espera esse elenco mais encorpado para o Campeonato Brasileiro, Barbieri? Boa tarde, Lino. Eu não vou falar em porcentagem, porque acho que é um pouquinho complicado, mas vou responder de forma objetiva a sua pergunta. Eu tenho certeza que a gente precisa, sim, de mais reforços. A gente está trabalhando nesse sentido. Eu respondi isso em outras oportunidades. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que ainda está em processo de formação de elenco. A gente tem falado muito da formação de uma identidade, de um modelo de jogo, e claro que as duas coisas caminham juntas, mas fazendo uma separação, vamos dizer assim, didática, a gente ainda não completou essa fase de formação de elenco, né? A gente vem com esse elenco construindo uma forma de jogar, construindo uma maneira, um modelo e tentando consolidar isso ao longo dos jogos, mas a gente entende sim, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade porque é um pensamento que é meu, que é do Paulo, que é do Abel, e a gente entende que precisa sim de mais algumas peças, de mais gente para reforçar esse elenco, e a gente está trabalhando nesse sentido. É uma alegria, é uma felicidade poder ter o retorno do Andrei nesse momento, porque é um jogador de um potencial e de um talento enorme, então ele vem ajudar a gente nesse sentido, mas a gente já sabe que tem aí a princípio um prazo de validade, vamos dizer assim, para a gente poder contar com ele. Então a gente também precisa se preparar para essa eventual saída, assim como para a chegada de outros reforços que venham qualificar esse elenco que vem dando uma resposta muito positiva. Quando eu digo isso, posso dizer com tranquilidade, porque eu estou muito feliz com tudo que os jogadores que estão aqui têm apresentado, com a evolução, com o desenvolvimento, com a entrega, com a assimilação do trabalho, mas é claro que a gente sabe que daqui para frente os desafios vão ser cada vez maiores e a gente precisa estar pronto para fazer frente a eles. Já que você citou o Andrei, Barbieri, queria te perguntar sobre o jogador. Ninguém aqui questiona a qualidade do Andrei, que acho que seria titular hoje em qualquer time brasileiro? Possivelmente. Né? Então, assim, a qualidade dele e ainda mais a identificação dele com o Vasco falam por si. No entanto, né, no melhor dos mundos, segundo o levantamento do GE nessa semana, ele fica só até a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu queria te perguntar como você pretende lidar com isso, porque você monta um time, ele tem um super encaixe com o Andrei, você já perde o jogador logo com um quarto de campeonato, digamos assim, um pouco mais de um quarto. Como o treinador pretende lidar com a situação? Olha, eu respondi isso numa outra oportunidade. Eu acho que o maior desafio, ou o grande desafio, é a gente conseguir colocar, claro, o Andrei para jogar, fazer com que ele ajude a equipe do Vasco sem criar uma dependência do Andrei. Se a gente eventualmente viesse a criar uma dependência do jogador, sem dúvida nenhuma seria um cenário, vamos dizer assim, desequilibrado. Posso falar dessa maneira, não ruim, né? Porque poder contar com ele enquanto ele estiver com a gente aqui, sem dúvida, sempre vai ser positivo.
Então o desafio é que a gente consiga fazer com que o Andrei entenda a nossa forma de jogar, com que ele possa contribuir, com que ele possa ajudar a gente a ser mais competitivo e mais forte durante a estada dele aqui, sem criar uma dependência dele. Assim, no momento oportuno, ele saindo e a gente tendo que usar outro jogador ali, a gente tem um modelo mais consolidado, tem uma identidade mais consolidada, continua sendo uma equipe competitiva e o Andrei pode seguir a carreira dele, que tem tudo para ser brilhante. Barbieri, muito obrigado. Você vê, ele tem 41 anos, é um jovem treinador e vai ter domingo já a experiência de ter dirigido as duas equipes do Clássico, Flamengo e Vasco. E com 41, até outro dia, era o técnico mais longevo do futebol brasileiro num clube. Você vê como o batismo de fogo aqui é rápido para os treinadores, né? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que a gente discorreu nesse vídeo aqui, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, quem volta vai, tamo junto, valeu, fui.